Bom, em mais esse episódio dos Diálogos, eu converso com o Thiago Albuquerque sobre o contencioso tributário, mais especificamente o contencioso ativo tributário. Esse é um diálogo específico e nós decidimos fazer essa discussão para trazer alguns aspectos de uma dúvida que é muito comum nas empresas em relação à relação delas com a administração tributária, com a lei, com as leis novas ou com a instituição de tributos de maneira geral. Quando surge um tributo e que há uma suspeita ou há uma discussão de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade da lei, uma discussão sobre se aquela lei é ou não constitucional, muitas vezes o empresário se vê diante da decisão de entrar ele com uma ação judicial para contestar o tributo ou não. É o que se chama de contencioso ativo tributário. A questão é, o contencioso ativo tributário, ele é sempre conveniente, às vezes, como é que ele tem que ser visto, como é que tem que se separar aquelas ações em que realmente há uma discussão real sobre a constitucionalidade de uma determinada lei ou sobre a legalidade de uma determinada exigência de tributo e aqueles contenciosos ativos tributários de teses que já têm precedentes muito ruins para o contribuinte, muito contrários ao interesse do contribuinte e que representam mais uma exposição do que propriamente uma economia em relação ao não pagamento de tributos que não sejam devidos. Então, a questão toda é como o contribuinte decide se ele vai ou não ingressar com uma ação tributária. Tiago, acho que o que inspirou esse diálogo foi o nosso dia a dia mesmo, né? A gente vê os clientes, porque hoje em dia a imprensa é super atualizada em relação às discussões, e aí vem os clientes e falam assim, olha, eu estou pagando aquele tributo lá, eu preciso continuar pagando. Ou às vezes o escritório mesmo detecta que há uma determinada discussão, informa os clientes, faz um informativo, e os clientes falam, e aí, eu tenho que entrar com a ação ou não? Né? Então, é o contribuinte não sendo exigido, mas ele entrando com uma ação contra o Estado, as suas diferentes esferas, para contestar um tributo. E aí a pergunta que eu te faço é, o que você diria em relação ao contencioso ativo tributário? Como separar o joio do trigo? Sempre é bom? Depende? Qual a análise que o contribuinte tem que fazer? Claro, tem muitas nuances, né, Henrico? Tem o próprio mecanismo processual que o contribuinte pode utilizar, tem a análise de probabilidade da tese, né? Então precisa entender se aquela tese tem ou não fundamento, mas eu acho que tem um contexto maior, mais importante, que direciona um pouco a nossa resposta. E esse contexto ele passa pelos precedentes recentes sobre modulação dos efeitos, tanto no âmbito do STJ como no âmbito do STF. E aí, Henrico, é uma discussão difícil, importante, mas tem um aspecto que, por enquanto, né, a gente nunca pode cravar, tem um aspecto que se mantém constante, que é os contribuintes que têm ações ajuizadas, não obstante a modulação dos efeitos, têm o seu direito preservado, inclusive de repetição ou compensação dos últimos 5 anos, que é um ponto importante, economicamente importante. Então, eu acho que para responder um pouco, para responder essa sua pergunta, ainda que de maneira geral, né, porque cada caso é um caso, precisa avaliar, mas a gente precisa passar por essa discussão de modulação dos efeitos. Muito bom, Tiago. Eu acho que aí está o ponto mesmo. Eu acho que você mencionou uma coisa importante, que quer dizer, os advogados têm que, de uma maneira geral, orientar os contribuintes em relação à questão processual em si, né? Então, normalmente, as ações que estão disponíveis para os contribuintes são as ações declaratórias ou anulatórias, ou as ações, ou mandado de segurança mesmo, né? Que quando não há necessidade de uma instrução mais profunda. Essas ações, por si só o ajuizamento delas não suspendem eventuais cobranças contra o contribuinte. Então, às vezes, o contribuinte quer adotar uma determinada ação e acha que com isso o Estado não vai cobrá-lo. O Estado pode cobrá-lo, ele suspende de outra maneira, ou com a liminar, ou com o depósito, enfim, daquelas maneiras que o Código Tributário Nacional diz que um determinado crédito tributário tem a sua exigibilidade suspensa. Então, tem os meios processuais, tem a análise da tese, que você bem mencionou, então se a tese é boa ou ruim para o contribuinte,
E nisso já entramos no fato de que hoje a gente vive um sistema diferente de unificação de precedentes, né? De julgamentos repetitivos, de afetação. Então, a primeira coisa que o advogado tem que fazer é instruir a empresa, o contribuinte, dizendo, olha, este caso já está afetado pelo tribunal, o tribunal já julgou o contrário, já julgou a favor e tudo mais. Se ainda não há precedentes, cabe ao advogado fazer a análise da pertinência da tese. Fala, olha, isso aqui é uma tese boa ou não do ponto de vista jurídico. Ela está bem fundamentada ou não do ponto de vista jurídico. Mas mesmo nesse ponto, tem um viés atual, que é um viés que decorre da modulação dos efeitos. Qual que é esse viés? Em palavras simples. Na dúvida, o melhor é entrar com a ação. Isso, aí que eu queria chegar. Então você analisa o precedente, você tem as questões processuais, você analisa os precedentes, e aí você tem uma questão que é o Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei, e boa parte das teses tributárias passam por essa questão, e boa parte das teses passam por uma declaração, inclusive num sistema concentrado de controle da constitucionalidade, o Supremo pode fazer o que se chama de modulação de efeito. Então ele fala, eu declaro a lei inconstitucional, mas, por exemplo, daqui para frente. Ou declaro a lei inconstitucional a partir de determinado momento. Ou declaro a lei inconstitucional desde a sua origem. Ele pode modular os efeitos da declaração de constitucionalidade. Foi até uma disposição da lei específica sobre o controle de constitucionalidade, foi muito criticada, né, porque a lei ou era válida ou não. Né? Então, assim, não caberia ao Supremo dizer ela é válida em um determinado momento, ou a lei teria sido sempre inválida, mas agora já foi, vamos modular só daqui para frente. Então isso foi muito criticado, mas o fato é que hoje o Supremo vai modular. Quando o Supremo modula, como é que isso impacta os contribuintes? Impacta os contribuintes no sentido de, se houver algo a repetir, algo que eles pagaram indevidamente tem que ser pego de volta, esse algo a repetir normalmente vai valer, vai contar a partir da modulação. A não ser que, na maioria dos casos, o contribuinte já tenha ajuizado a ação antes. Porque o que você está dizendo que é um fator relevante para a decisão do contribuinte é que, na maioria das modulações, o Supremo tem dito a partir de agora, por exemplo, e preservam-se os direitos de quem tem ação, guardados os prazos prescricionais e tudo mais. Então, normalmente, quem ajuizou a ação 2, 3 anos antes da modulação de efeitos do Supremo, tem lá mais este período de tributo pago indevidamente que ele pode repetir. E isso é de um impacto financeiro brutal na vida dos contribuintes. E de fato, assim, não há uma resposta universal para todos os casos. Aí a gente defende muito isso aqui no escritório. Os casos, não há um caso igual ao outro, né? Nós temos que analisar o caso de cada contribuinte. Mas se for dar uma resposta, dizendo o seguinte, qual que seria a média, né? A média havendo uma discussão de inconstitucionalidade ou de invalidade de uma lei, ou uma discussão em relação a uma determinada tributação que poderá ser decidida em última instância no Supremo Tribunal Federal, ajuização. Isso. Ajuização. E mais, né, Rico? Você mencionou a lei da DIN, né? A gente tem no CPC uma disposição importante que trata da modulação dos efeitos, mas fato é que desde a década de 70 o STF já modulava os efeitos da decisão, na ideia de que a preservação de uma lei inconstitucional faria mais bem, por assim dizer, a Constituição do que o seu contrário. Sim. Então, a preservação de uma lei inconstitucional seria mais inconstitucional do que fulminar os efeitos ex tunc. Tanto no controle da constitucionalidade, a lei positivou a jurisprudência do Supremo, então o Supremo já vinha decidindo pela modulação, a lei positivou a modulação, quanto até nos próprios recursos, de recurso extraordinário mesmo, nos casos difusos, o Código Civil também positivou uma série de requisitos que já eram, o Código de Processo Civil, que já eram objeto da jurisprudência do Supremo. O próprio pré-questionamento, a própria não discussão de lei em tese em relação ao controle determinados controles de constitucionalidade, tudo isso foi parar na lei e eram coisas que a jurisprudência trazia antes. A modulação já vinha sendo feita pelo Supremo, nesse fundamento que você bem mencionou, pois ela foi positivada, né? Assim como
esses requisitos que eu mencionei do recurso extraordinário ou do recurso especial, a própria relevância da questão, tudo isso já eram coisas que a jurisprudência vinha construindo, né? Mas eu quero chamar a atenção para a gente entender o nosso debate aqui de administração, basicamente de contencioso tributário, né, que vale para as empresas, é que um dos requisitos, talvez o requisito mais importante, é o de segurança jurídica para a modulação dos efeitos. E esse requisito ele aparece quando você tem uma jurisprudência que diz A, e aí a jurisprudência do Supremo ou do STJ muda o entendimento anterior. E isso seria um fundamento para você modular os efeitos. Perfeito. E por que isso importa para a nossa análise? Porque mesmo se você tiver uma jurisprudência firme falando A, e isso for contrário ao contribuinte, você precisa pensar duas vezes. Porque se tiver uma alteração, e se você tiver proposto a ação anteriormente, você vai ganhar, vai ter vantagem, porque essa modulação dos efeitos não vai te atingir. Então, Thiago, ainda que você tenha uma jurisprudência desfavorável, você precisa analisar com cuidado a questão. Você começou a entrar num tema que eu ia te perguntar, porque para complicar um pouco o debate, né? Evidentemente que a resposta média é sim, entra com a ação própria, mas como lidamos com um possível potencial conflito de decisões no tempo? Porque eu posso entrar com a ação e posso ganhar a ação e depois o Supremo pode vir e dizer que, na verdade, a ação deveria ser julgada improcedente. Então, eu posso ter uma decisão favorável e depois o Supremo ter uma decisão contrária. A gente viu o Supremo recentemente, quase que não, avançando sobre a coisa julgada e revogando decisões, ordenando que contribuintes que obtiveram decisões favoráveis fizessem o pagamento do tributo, porque o Supremo tinha atestado a exigibilidade do tributo. Isso. Então, eu ter uma decisão favorável não é a garantia de que eu nunca terei que pagar aquele tributo, porque eu ainda posso ter uma decisão que me obrigue a pagá-lo, e eu ter uma decisão contrária, eu tenho sacramentado que eu terei que pagar aquele tributo, ainda que o Supremo depois afaste aquela exigência ou não, ou também se ele afastar a exigência, em meu favor vai contar também a revisão, entre aspas, da coisa julgada. É um debate difícil, né? O Supremo decidiu é que a partir da decisão do Supremo, você cessa os efeitos da coisa julgada. Então é um aspecto importante, mas esse pagamento você faz sem multa, foi o que foi decidido recentemente. A gente pode complicar ainda mais, né? Porque vamos pegar a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, tese do século, foi fixada uma modulação dos efeitos a partir de março de 2017. Então, o contribuinte que tinha ações antes de março de 2017, 15 de março de 2017, que foi a ata de julgamento da tese do século, ele poderia, por exemplo, compensar os últimos 5 anos. Para aqueles que ajuizaram depois, você perdia esse efeito retroativo. Então, a ação já não teria o mesmo benefício econômico. Mas olha que interessante, o julgamento da modulação dos efeitos ocorreu posteriormente a 2017, salvo engano em 2019 ou 2020. E aí, o que aconteceu? Muitos contribuintes tiveram trânsito em julgado antes da modulação dos efeitos. Exato. Mas posteriormente a 15 de março de 2017. Então você criou um imbróglio. E essa coisa julgada, ela vale e ela dá o direito ao contribuinte de compensar para trás ou não? E isso importa para a nossa decisão de entrar com a ação ou não. O que a gente tem em relação a essa questão? Uma decisão do ministro Fux falando que a modulação dos efeitos não é suficiente para você rescindir essa decisão, porque quando o trânsito é em julgado, a decisão estava coerente com o posicionamento do STF sobre o tema, mas o STJ acabou de afetar recursos especiais para discutir essa questão. Então, já que você está trazendo a complexidade, eu não ia fazer essa complexidade. Não, mas você fez muito bem. Eu acho que dentro assim, claro que essa
múltipla possibilidade de interpretações, de decisões diferentes, na ação individual, na ação concentrada, ou enfim, na posição que o Supremo tem, isso pode trazer uma impressão de insegurança jurídica, de fato traz alguma, mas acho que conhecer o sistema, né, e olhar caso a caso, e olhar as datas, e olhar a tese, olhar o que o Supremo tem decidido, olhar como é feita a modulação, posicionar a ação do jeito certo, é o jeito de você transitar com mais segurança dentro de um sistema complexo, que é o sistema de controle de constitucionalidade difuso e concentrado das leis. Então, e Henrico, eu não queria terminar sem antes falar isso, porque envolve uma questão de competição. Se o seu concorrente tem uma ação e ele pode aproveitar um crédito importante, ele está em vantagem competitiva. Econômica mesmo. Econômica. Então esse é um outro aspecto para considerar aí se você vai ou não propor uma medida. Perfeito. Recado final, avaliem caso a caso, mas na dúvida, façam a sua contestação judicial, utilizem o direito constitucional de recorrer ao Poder Judiciário. E aí o acompanhamento dessas movimentações do judiciário é importantíssimo, e é importantíssimo compreender essa relação de efeitos que há entre essas ações e o pronunciamento das cortes superiores e dos recursos afetados e dos processos suspensos em que se discute uma determinada exigência. E tema importantíssimo para a administração do dia a dia que os contribuintes fazem. A gente tem visto isso, a gente como escritório atua muito próximo dessa administração e tem visto essas discussões. Tá aí, acho que a gente com isso consegue fazer um bom resumo de quais são as preocupações que um profissional, um jurista, um advogado tem de ter ao olhar para essa questão do chamado contencioso ativo tributário. Obrigado, Thiago. Vamos seguir dialogando sempre. Obrigado.